Essa daqui é a segunda vez que eu gravo o início deste vídeo. A gente não vai continuar resolvendo a parte de funções modulares. Por enquanto, a gente vai fazer os testes iniciais que a gente pulou deste livro aqui especificamente. Por quê? Porque no vídeo anterior, resolvendo os testes, eu gostei tanto das perguntas que me deu uma curiosidade de olhar a parte inicial que a gente não tinha revisado nesse livro. Então, vamos fazer só os testes até chegar no teste 56, que foi onde a gente continuou neste livro. Então, por que é a segunda vez que eu estou gravando? Porque justamente na primeira questão eu já tive problema, tá? E eu fiquei com tanta vergonha que eu falei assim, bah, eu não vou continuar. Eu não vou gravar isso daqui, cara. Eu perdi muito tempo olhando para essa porcaria. O que acontece? A gente tem esse enunciado aqui. Um número racional qualquer, tá? Então vamos para o nosso resuminho aqui. Número racional, a gente sabe que seria o Q, né? Vou botar esse outro Qzão aqui, que é igual a A sobre B. E o nosso A e B são números inteiros, tá? Isso aqui foi o que eu fiz. Infelizmente eu apaguei o vídeo, como eu disse, se tu errar na primeira questão de um negócio que é a revisão de um assunto que a gente já vem utilizando sempre aqui, é meio que vergonhoso, né? Mas aí eu fui pesquisar o enunciado da questão, porque a curiosidade é uma coisa, né, complicada. Então tá bom, a gente tem um número racional qualquer, aí tem as afirmações aqui. Ele tem sempre um número finito de ordens, ou seja, casas decimais. Não, que nem a gente poderia ter... Peraí que não é pra cá. A gente poderia ter uma coisa do tipo 2,21, 21, 21 e assim vai, tá? Ele repete isso aí para sempre. Então seria um número infinito de casas decimais. Então a primeira já falhou, né? Não faz sentido. É falso. Ele tem sempre um número infinito de casas decimais ou de ordens decimais? Não, pô. O número 2,5 não tem um número infinito de casas decimais. Então, mentira. A letra C, que ele está dizendo que está certa, mas aí eu fui olhar depois, né? E foi por isso que eu travei nessa questão. Falei, pô, não pode, que eu não consigo responder nem a primeira, cara. É uma vergonha tu não conseguir. Eu lembro que eu peguei um livro de cálculo e não consegui, depois de ter feito cálculo 1 e 2, e não consegui responder a primeira questão do livro, cara. Eu fechei aquele livro e falei, tá, aqui a gente tem que fazer uma reflexão, porque, pô, passou por cálculo 1, claro que não foi da melhor maneira possível, nem o cálculo 2, mas conseguiu passar nessas duas cadeiras e tu não consegue responder a primeira questão de outro livro. O livro é bem mais difícil, tá? Mas mesmo assim, tu, porra, sabe, termina contigo. Então tu imagina eu não conseguir responder esse pedaço de lixo de questão. Então tá, a letra C, ele diz que um número racional qualquer não pode expressar-se em forma decimal exata. Aí eu parei, eu falei, pô, é a resposta certa, mas como? Não pode expressar-se em forma decimal exata. Para uma afirmação desse tipo, basta tu apresentar um contra-exemplo. Então, para um número decimal qualquer, por exemplo, 5 dividido por 2, tá? Isso seria um decimal qualquer, né? Volta para cá, pô. Então, se a gente tiver aqui 5 sobre 2, ele está dizendo que esse número não poderia se expressar em forma decimal exata. Só que nesse caso ele vai, porque isso é 2,5. Então, basta mostrar um contra-exemplo. Então, isso aqui é falso também. Nunca se expressa em... calma lá. Nunca se expressa em forma de uma decimal inexata. Essa daí... Racional qualquer. Eu nem cheguei a olhar bem direito para D, né? Em forma de uma decimal inexata. Ele nunca se expressa. Tá inexata, desculpa. Porque, de novo, a gente está pegando a porcaria das questões, mas a gente não viu a parte teórica deste livro aqui, da maneira como esse autor explica. Então, algumas coisinhas estão, sabe, se perderam na minha memória. Tá, então uma decimal inexata não quer dizer que seria tipo raiz quadrada de 2, que nem é um número racional. Então, volta lá. Decimal inexata seria a... Porcaria, cara, por que eu tô trocando pra cá?
seria do tipo 2,21, 21, 21, que seria uma dízima periódica. Então ele está dizendo que um racional qualquer nunca se expressa dessa forma. Mentira. Está aqui um exemplo. Tá? Esse é um número racional e que é uma dízima periódica. Muito bem. Então a resposta nesse caso aqui é nenhuma das anteriores. Eu fiquei preso nisso daqui, não consegui resolver, foi um momento bem triste da minha vida, que infelizmente ou felizmente eu apaguei, né? Então a gente está começando de novo, mas foi só a primeira questão, tá? Eu nem quis continuar, porque o fiasco foi tão grande que eu achei que era melhor parar e fingir que nada aconteceu. Então se a gente for olhar, eu fui pesquisar, né? Em relação ao enunciado aqui para ver. Tá aqui ele, mas não foi só nesse site que eu achei, tá? Então as pessoas concordando que é a letra E. Pode ser que eu esteja errado e todo mundo que tentou resolver isso aqui também e o gabarito do livro tá certo, mas eu vou seguir a opinião da maioria, tá? Então aqui ele está dizendo que o gabarito está incorreto, a alternativa correta é a letra E. E aí ele discute cada uma das afirmações também, do mesmo jeito que eu tinha feito no vídeo lá, que eu apaguei, ele faz aqui, tá? Então, nunca se expressa em forma de uma decimal inexata, se bem que a letra C que ele falou, né, que foi que a gente teve dificuldade. Não pode expressar-se em forma decimal exata. A letra B mostra que pode. Pois é. Tá aqui. 9/4 é 2,25, a decimal exata. Então, eu vou concordar com a opinião da maioria. Eu usei o DeepSeek. O DeepSeek falou, até dá pra gente olhar aqui, que a opinião, eu usei no vídeo, né? Fui pesquisar, que aquela afirmação estava incorreta. Eu não acreditei nele. Falei, bom, o livro nunca erra, né? O autor nunca erra. Não acreditei no DeepSeek. Então, se a gente for testar aqui, vamos voltar aqui onde é que foi feita a pergunta pro menino. Aqui, a afirmação, um número racional qualquer não pode expressar-se em forma decimal exata, é falsa. Vamos analisar. Tá certo. Tá aqui a porcaria do que eu escrevi para ele, né, que é o enunciado daquilo ali, só a afirmação C que o livro está dizendo que estava certa. Aí ele discute isso e no final ele diz que a conclusão, ele chega que a afirmação original é falsa, porque há uma infinidade de números racionais com representação decimal exata, que é justamente o que a gente viu para a letra C. Então eu descartei a opinião dele, eu olhei por cima, porque o que eu estava buscando era uma confirmação que a letra C estava certa, eu em momento nenhum duvidei do gabarito do livro, e deu nisso, né? Então ele estava correto, ele provavelmente, se a gente for ler isso aqui, ele faz uma explicação muito boa. Eu não prestei atenção, e agora a gente tem que pagar, né? Tendo que gravar o vídeo de novo. Mas foi só essa primeira questão aqui, tá? Só para ter certeza que isso aqui não é um problema, a gente tem acesso ao gabarito dos testes também. Então aqui, questão 1, o gabarito também está dizendo que é a letra C. Tá? Então, meio que... O que eu vou fazer? É C, né? Se é C, será. Tá, vamos pular isso daí. Um errinho não faz mal, né? Eu acho que a primeira vez que eu vejo erro nos testes é aqui. Deste livro. Questão 2. Calma, poxa. O que a gente tem? Seja R o conjunto dos números reais e N o conjunto dos números inteiros. N o conjunto dos números inteiros. E Q o conjunto dos números racionais. Qual a afirmativa falsa? N inteiro. Tá, bom, eu não sabia dessa que esse livro representava porque o N seria os números naturais, mas tudo bem. É uma questão lá, não vamos discutir, tá? Então o N representa o conjunto dos números inteiros, vamos lá. Qual que é a afirmativa falsa? Os racionais união com os inteiros está contido dentro dos números reais. Sim. Os racionais, os inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números reais. Então,
com certeza que o que tem em comum entre os dois também vai estar, né? Vai ser um subconjunto dos números reais. Os racionais, a intersecção, ou seja, só os elementos em comum. Aqui seria união, né? Que intersecção. Cara, é muito estranho o N para inteiro, cara. É muito estranho. Mas tá bom. Tá, a intersecção também vai ser um subconjunto que está contido aqui dentro. O conjunto dos números racionais, união com os inteiros, é igual ao conjunto dos números reais? Não, porque tá faltando os irracionais, né? Não é igual, não tem como. Esquece. É porque, assim, ó, número natural, número inteiro, os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, os números inteiros são um subconjunto dos números racionais, e aí os números racionais mais os números irracionais, esses dois conjuntos aí, formam os números reais, né? O conjunto dos números reais. Os dois estão contidos, são subconjuntos. Então, não tem como a união só desses dois aqui ser igual aos números reais. Letra D, a gente vai olhar as afirmações. Então, os racionais intersecção com os reais, ou seja, só o que tem em comum entre os dois é igual aos números racionais? Sim, se tu está pegando só o que tem em comum, vai ser. Aqui, racionais intersecção com os reais é diferente do conjunto vazio? Sim, pô. Tem um monte de elementos aqui em comum que... Bom, claro, os números racionais é um subconjunto dos números reais. Então, claro que se eu pegar o que tem em comum entre os dois, não vai ser diferente de um conjunto vazio. Vai ter um monte de valor, de números ali. Tá, questão 3. É difícil, né, explicar o básico. Só esse N aqui que me quebrou, cara. Isso é estranho. Tá, agora quaisquer que sejam o racional x e o irracional y, pode-se dizer que quaisquer que sejam o racional x e y, x vezes y é racional. Já tive dificuldade em responder esse tipo de questão. Ai, ai, x vezes y racional. Por que que não? Veja, tu poderia ter, por exemplo, um meio, é racional, vezes o y, que seria irracional, raiz quadrada de 2. Tá? Então a gente achou um exemplo qualquer aqui. Esse aqui me serve. E raiz quadrada de 2 é irracional, é 1, sei lá o que e tudo mais. Então, se eu dividir... A minha dúvida sempre era, né? Pô, se eu dividir um número irracional por um número, sei lá, por um número inteiro, que ele continua sendo irracional, porque nesse caso aqui, né, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 dividido por 2, continua sendo irracional? Aparentemente sim, né? Vamos perguntar pro DeepSeek, que hoje é o dia, né, da gente tirar as dúvidas dessa... É bom fazer uma revisão de vez em quando. Essa daqui até que veio em boa hora, né? Tem muita coisa, como dizia o meu professor de física, tu tem que anotar as tuas dúvidas, porque é ali que tu mostra as tuas fraquezas, é ali que elas ficam claras para ti. Olha, eu não entendi esse assunto direito, esse pedaço aqui eu realmente não consigo fazer, isso daqui é difícil para mim. Então tu vê claramente quais são as tuas fraquezas e aquilo que tu nem percebe, bom, tu não tem dificuldade, né, com aquela parte. Então vamos lá. Isso é um número irracional? Vai lá, meu bem, responde pra mim. Se não quiser responder também. Tá, vamos analisar a expressão. 1/2 vezes raiz quadrada de 2. Sabemos que raiz quadrada de 2 é um número irracional. Não pode ser expresso como uma fração de 2 inteiros. Multiplicar um número irracional por um número racional, diferente de zero, resulta em um número irracional. Tá bom, então a suspeita que eu já tinha desde o primeiro livro que a gente resolveu lá até agora está confirmada aí.
Explicação. Se 1/2 vezes raiz quadrada de 2 fosse racional, digamos igual a A sobre B, onde A e B são inteiros, então B e B é diferente de zero, tá? Então raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes... Raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes A sobre B, tá? Que seria racional, mas isso contradiz o fato. De fato, tá bom. Então, isso aqui, então o que ele disse é o seguinte, que se isso for racional, então a gente consegue escrever isso daí como sendo, para lá, eu já me perdi tudo aqui, como sendo A sobre B, tá? Então se isso for verdade, então tá bom. Se a gente organizar esta coisa direitinho, fica bonitinho, arrumadinho, tá? Então se eu multiplicar aqui ambos os lados por 2, para me livrar deste denominador, eu vou ficar com essa afirmação aqui, que vai ser 2A, né? 2A sobre B, que raiz quadrada de 2 é igual a 2A sobre B. E 2 vezes A dividido por B, isso vai ser um número racional. Essa parte é. Então eu estou te dizendo que um número irracional é igual a um número racional, o que não faz sentido. Logo, a gente sabe que isso aqui vai ser irracional. Não tem como ser racional. Interessante, tá? Então, pela primeira vez a gente entendeu alguma coisa. Pera aí. Vamos deixar do jeito que está aqui, muito bonitinho. Então, fica desse jeito, tá? Olha, cara, que coisa boa esse tipo de ferramenta, né? É que nem eu digo, a gente não pode depender dessa ferramenta para tudo. Ela não pode segurar a tua mão e te arrastar para qualquer lugar. Tu tem que fazer perguntas pontuais, coisas que tu tenha capacidade ou já tenha desconfiança. Tu desconfia da resposta. Aí tu vem aqui, ela te apresenta alguns argumentos, tu vê se faz sentido ou não. Se tu ficar muito desconfiado, vai procurar em outro lugar. Mas, cara, é uma boa ferramenta. Isso aqui para te aprender a programar, não tem coisa melhor. Tu pega um curso de programação, pega um professor que tu tenha entendido, tenha gostado da explicação inicial dele e tudo mais, começa o curso, segue o modelo dele, mas toda vez que tiver alguma dificuldadezinha, vem aqui e tira a dúvida com o DeepSeek, ChatGPT, aí qualquer um deles vai servir, né? Na área de programação, eu agora nem sei mais te dizer. Eu aprendi a programar um pouquinho em Python e um pouquinho em C Sharp usando o ChatGPT. Isso há muito tempo atrás. Agora eu nem sei há quantas anos, mas eu nunca nunca pedi para ele fazer um código inteiro para mim, jamais. Sempre perguntas pontuais, sempre dúvidas. Ah, existe tal função, e se essa função se comportasse desse jeito, o que ia acontecer? E aí tu pede um exemplo e tal, mas nunca pede para fazer a questão inteira para ti. Isso é a maior estupidez que tu pode fazer. Tu não vai aprender porcaria nenhuma assim. Mesma coisa matemática, tá? Então aqui a gente tirou uma duvidazinha pontual, coisinha pouca. E acredito que só com isso a gente seja capaz de responder o resto. A letra B. Y vezes Y é irracional. Então a gente sabe que o X é racional e o Y irracional. Para a letra B, vamos colocar a B aqui, que essa aqui cabe. Se bem que essas aqui, cara, são questões interessantíssimas mesmo. São realmente questões bem legais que os autores escolheram. Foi uma boa coisa eu ter voltado para revisar isso. E assim, infelizmente a primeira, né, já comecei errado, né, a primeira com ali que eu e acho que 2 ou 3 pessoas concordam que o gabarito está errado. Então foi um começo ruim, mas agora a gente vai melhorando com o tempo, tá? Então ele está dizendo que y vezes y é irracional. Como é que a gente pode mostrar que isso aqui é mentira? Bom, número irracional que a gente conhece é raiz quadrada de 2, por exemplo. É número irracional. Então, se tu tiver raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, aí tu teria 2 como resposta, né? Então isso aqui é um número natural, um número inteiro, e não é um número... É um número racional também, e não é irracional.
A única coisa que ele não é irracional. Então mostramos que não, nem sempre tu vai ter irracional vezes a irracional sendo irracional como resposta, né? O produto de dois números irracionais nem sempre vai ser irracional. A letra C. X mais Y é racional. Interessante. Vamos lá. Racional isso daí. Bom, se isso for racional, então x mais y tem que ser igual a... Tu tem que conseguir representar o x mais y, esse número, no final, depois de fizer a soma, como sendo a sobre b, já que ele é racional, né? Então tem que ser possível fazer essa representação aqui, ou escrever ele dessa forma, né? Do tipo, por exemplo, 2 mais 3. Vamos botar um número desse tipo aqui. Tu tem que conseguir escrever ele como sendo A sobre B. 2 mais 3 é 5. E 5 tu consegue representar dessa forma. 5 dividido por 1. Então é um número racional, uma fração. Enfim, não foi o melhor exemplo, mas vamos seguir daqui, ó, dessa ideia central que vem lá da questão da parte da A, né? Vai ser racional? Olha, se eu subtrair x, que eu sei que é racional em ambos os lados, eu vou ficar com isso aqui, y igual a sobre b, menos x. E aí a gente já está meio que pronto, né, a resposta disso daqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Tá, o meu x é um número racional, imagino que seja diferente de zero. Acredito eu, né, que a gente não estaria lidando com zero em canto nenhum, né? Não, imagino eu que não. Tá, então esse meu x, eu vou escrever ele como sendo bx sobre b. Tá? Vou multiplicar por b e vou dividir por b, para a gente poder somar isso daí. Tá, agora tem o mesmo denominador, então meu y vai ser igual a menos bx sobre b. E a menos bx, então isso aqui vai ser um número racional, cara. O numerador dividido, ou melhor, vai ser um número inteiro, né? A menos bx, então teria um inteiro dividido por outro, número racional. Logo a minha afirmação aqui é, eu tenho um número irracional igual a um número racional. Não, isso não acontece. Então x mais y não vai ser racional. Que coisa legal. Se tu voltar nos primeiros vídeos, acho que dessa playlist aqui, tu vai ver que quando a gente pegou questões como essa daqui, eu tive uma dificuldade gigantesca de prosseguir. E agora a coisa já está mudando, né? A gente está pegando um pouquinho mais de jeito para resolver. Tá? Então x mais y na C não é racional. A gente conseguiu mostrar por quê. Aqui a gente tem x menos y mais raiz de 2 e ele está dizendo que isso seria irracional. Menos y mais raiz quadrada de 2. Tá. Olha, se o meu y, nesse caso aqui, eu escolher um x, o x deixa quieto qualquer coisa, deixa o x quieto, mas meu y, se eu escolher igual a raiz quadrada de 2, também, porque é um número irracional, não tem problema, né? Então a gente ficaria com x menos raiz quadrada de 2, que é o meu y, mais raiz quadrada de 2. Isso daqui claramente vai ser igual a x, que é um número racional. Então essa afirmação aqui é falsa, né? Não tem. A gente conseguiu encontrar um exemplo que mostra que existe a possibilidade disso ser racional.
que essa coisa aqui seja racional. Então, não. Agora, o que, que a gente tem? Que x mais 2y é irracional. Tá, não importa o valor de y, né? Eu não consigo encontrar um contra-exemplo nesse caso. Vamos ver. Vamos ver. Letra E. X mais 2y é irracional. Tá, e se for racional? Se eu conseguir, o que, que aconteceria aí? Eu conseguiria escrever isso como sendo A sobre B. Se isso aí for racional, se existir a possibilidade, eu tenho que conseguir escrever nessa forma aqui. A sobre B. E aí, eu consigo? Não sei. Bom, primeiro que se eu subtrair x em ambos os lados, eu vou ficar com 2y igual... E que a gente já fez isso, né? Essa parte de subtrair x em ambos os lados a gente já fez. Onde é que a gente estava? A gente tinha isso daqui. Subtraiu o x, ficamos com isso. Tá? Só para poupar o trabalho de não ter que fazer essa conta de novo, tá? Então a gente teria isso daqui, 2y igual a menos bx sobre b. Vamos seguir então. Se eu dividir, ou melhor, se eu multiplicar ambos os lados por 1/2, então não abre isso, meu benzinho, meu querido amor do coração. Se eu multiplicar ambos os lados por 1/2, vou ficar com y igual a isso daqui. Aí multiplicando por 1/2 vai ficar 2b na parte de baixo. Então eu estou te dizendo que um número irracional é igual a um número racional. Isso aqui vai ser um número racional no final das contas. Então essa afirmação é falsa. É falsa. Sim, então não tem como x mais 2y ser racional. Se não tem como isso ser racional, e a afirmação está dizendo que x mais 2y é irracional, então essa afirmação está certa. Que bom que a gente entendeu. Vamos para a próxima. Olha que coisa legal. Dados os conjuntos. Então o conjunto A intersecção com C menos B é... Olha, copiar, né? É isso que tem que fazer. Copiar. Um, 3, 4, 7, 8. Não, meu bem, não é para apertar espaço. 1, 3, 4, 7, 8. 2, 4, 6, 7. E tem o C ainda por cima, né? Nunca acaba quando a gente precisa. Tá. 2, 3, 5, 7, 8. Perfeitamente. 1, 3, 4, 7, 8. 1, 3, 4, 7, 8 tá certo. 2, 4, 6, 7. Isso. Então é A intersecção com alguém, intersecção com C menos B. Cadê a porcaria da intersecção, cara? Eu tenho união... Ah, tá aqui. Ah não, é intersecção com C menos B. Vai demorar mais tempo para copiar essas coisas do que para realmente resolver isso aqui. Certo? Vocês concordam comigo? Acho que sim. Tá. Então, primeira coisa é isso aqui, né? Vamos fazer por partes e com muita calma. Então, o que tem em comum entre o A e o C? 1 não é. 2
Não, 3 tem em comum. O 7 e o 8. Então 3, 7, 8. Isso menos B. Tá, então vou pegar você aqui. Menos o B. Ah, eu já nem lembro mais, mas menos é... Eu tiraria os elementos que tem em comum. Seria os... né? Então vai ser o 7 e o 8. Não, só o 7. A única coisa que tem em comum. Então sobra 3 e 8. Tanto tempo que eu não resolvo isso daqui que chega a dar uma travada. 3 e 8 me diz que é essa daqui. Parece que é, né? Essa é a questão 4, vamos verificar. É letra D, é pra ser. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. D. Aham. E a 5 da VUNESP. Se o meu A é dado por esses elementos x que pertencem aos naturais, tal que o x é igual a 4 vezes n, com n pertencendo aos naturais também, eu espero que não seja inteiro, cara. Eu espero do fundo do coração que aqui não seja números inteiros. Tá. E o meu B é os naturais, mas não inclui o zero. Tá bom. Então o número de elementos de A intersecção com B. Putz. E aí, meus amigos, faremos o que numa situação dessas? X é igual a 4n. Tá, calma lá. Anota as coisas. X é igual a 4n. O n é um número natural também. Então, para quais valores de n? Isso aqui tem que ter um jeito mais simples de resolver, pô, não pode ser tão difícil assim. N é natural. X por n tem que ser igual a 4. E quantos números a gente teria que seriam iguais a 4, né? Se o 8, sei lá, 8 dividido por 2 daria 16 dividido por 4. Daí tu me complicou a vida de um jeito agradável, hein? Bom, é isso que dá, né? Querer resolver as coisas sem ter dado uma estudada antes. Uma revisadinha. Não, eu sei, já faço há tanto tempo essas coisas. Pertences naturais. Número de elementos de A intersecção com B. Ah, mas então um teria que ser igual ao outro, né? Para os mesmos valores de x, eu acho. X igual a 4n. E 20 sobre x igual a n. Vamos ver se eu me faço claro. Se eu me faço entender. Vamos lá. Eu preciso... Os elementos que vão ser gerados, os valores de x aqui, tem que ser os mesmos nos dois casos, certo? Porque daí os valores de x que estão dentro do primeiro conjunto do A
tem que ser os mesmos quando eu estou falando de intersecção com os valores de x que estão dentro do conjunto B, tá bom? Então, muito bem. Então, tá certo. Então, nesse caso, eu vou isolar o x aqui também. Vai ficar x igual a 20 sobre n. Então, multipliquei ambos os lados por x, dividi ambos os lados por n. Então, imagino eu que os valores de x tem que ser os mesmos, né, em ambos os lados. Mas isso me serve de quê, cara? Não. Não, mas é os mesmos, né? É o que eu tô buscando. Então, 20 sobre n é igual a 4n. Ou melhor, 4n é igual a 20 sobre n. Na dúvida, quando tu não sabe bem o que fazer, só segue escrevendo. Que aí tu tem uma chance de chegar a algum lugar. Agora ficar olhando pro negócio falando, eu não sei pra onde ir, eu não tenho certezas do que fazer e ficar parado, isso não vai te ajudar em nada. Isso aqui vai ser 4n ao quadrado igual a 20. Então isso aqui, n ao quadrado, é igual a... vai ser 20 por 5 é 4. Isso não faz sentido. Não, 20 por 4 é 5. Pô, tenha paciência também, né, cara? Errar uma coisa desse tipo aqui é vergonhoso. De que serve essa minha observação? De porcaria nenhuma, né? Porque... Por que não serve de porcaria nenhuma? Porque, pô, primeiro que o teu n é um número natural. E mesmo que isso representasse número inteiro, esse n aqui também não daria. O teu n aí tem que ser... Não tem como, não pode ser raiz quadrada de 5. Nem mais, nem menos. Então não deu. Não deu. Esse raciocínio não cheguei em canto nenhum. Tá, então vamos tentar outra coisa, outra abordagem. Vamos lá. y igual. E a horinha que eu escolhi, né, pra querer resolver esse tipo de questão, né? Foi uma hora maravilhosa mesmo. Não tinha coisa melhor pra me fazer. Por que não seguiu resolvendo as funções modulares lá, hein? É só ter seguido e nada daria errado. Não ia passar tanta vergonha assim. X é 4n. Com n pertencendo aos naturais. Tudo bem, isso aí a gente guarda na cabeça. Aqui o b. Aqui vai ser 20 sobre x. Igual a n. Cara, isso aqui tem que ter um jeito muito fácil de resolver. Sabe aquelas questões estúpidas que é... Que assim, tu tem que ser muito estúpido pra te não ver a resposta dela? Pois é, essa é uma dessas, tá? Eu imagino eu que certamente ela é. Tá, então não, aqui não inclui o zero, né? Para os valores de x. Tá. Se o x for 1, aqui eu teria n igual a 20. X for... Ah, tá. Então aqui o x não pode ser... Não pode ser um número ímpar. Não é qualquer número também, tem que ser um divisor. Tá, então não é muito complicado. Tá, pra ser 4, pra dar 4n. Tá, calma lá. Vamos ver o b aqui. No achismo da vida. Se o meu x for 1, seria 20 por 1 dá 20. Se o x for 2, vai dar 10.
Até agora, n igual a 10, tá tudo bem. O n também pertence aos números naturais, tá certo. O 10 pertence. Se o x for igual a 3, não dá. 3 não seria. Então, ou seja, só os valores de x, putz, grila. Então, é os divisores, cara. Vamos lá. 1, 20 por 1 dá, vai dar 20. X igual a 2 também dá. X igual a 3 não dá, x igual a 4 dá. 20 por 4 é 5. X igual a 5 também dá. X igual a 10. 20 por 10 dá 2. N igual a 2 é um número natural, tá certo? Tá bom. Então 1, 2, 4, 5, 10. X igual a... quanto, cara? X igual a 20 no final das contas. Então são esses os valores de x, que a gente teria isso daqui sendo um número natural. Tá? 20 dividido pelo x. Então esses são. Pro B. E pro A? E aí tu me pergunta, e pro conjunto A, o que que a gente tem? Bom, primeiro que x igual a 4n não ajuda a gente a ver quais seriam os valores que o x pode assumir, né? Isso aí continuar sendo um número natural. Então, se eu dividisse ambos os lados aqui por 4, então a gente teria que x sobre 4 é igual a n. Agora fica mais fácil de ver quais valores o x pode assumir, que isso daqui vai continuar sendo um número natural. Tá? Porque a condição é o n tem que ser natural. Então vamos ver. Se o x for 1, não dá. Se o x for 0, dá, porque aqui não está descartando 0, então 0 pode ser. Se o x for 2, não daria, ficaria 1 meio. 3 não dá, 4 dá. Então 0 e 4 são as duas possibilidades aí. Aí quando ele pergunta pra gente quais são os elementos em comum entre A e B, né, a intersecção de A com B. Olha, até que saiu, achei que essa questão ia ser mais difícil. Claro, né, eu nem olhei a resposta, estou assumindo que eu tenha descoberto o caminho. Pois é. Então, a única coisa em comum é o 4, né, o único elemento. Vamos olhar. 2. Não pode. Ai, ai, agora tu me quebrou. 2. Então o número de elementos de A em intersecção com B. 2? Como assim 2? Não me diz uma coisa dessas. O 8. Tá, o 8 pode ser também, né? Claro, eu não continuei. Pô, se bem que... mas esse daqui é grande, hein, cara. X igual a 0 vai ser natural. 0 por 4 é 0. 4 por 4 é 1. X igual a 8. 8 por 4 dá 2. Continua sendo natural. Igual a 8... 12. 12 por 4 é 3. Dá também. X igual a 16. 16 por 4 é 4. X igual a 18 não dá. 20 dá. Tá bom. E aqui dá pra continuar, tá? O x poderia ser 24, 28, 32, enfim. Só que de elemento em comum com o B, ele só teria o 4 e o 20, tá? É que eu não continuei, cara. Nem sei, nem me perguntam por que eu não continuei resolvendo. Aqui a gente poderia, tá? Não tem problema nenhum. Tu pode encher de elementos aqui que atendem a essa regra, mas não tem por que mais, né? Se é intersecção. Então são dois elementos, 4 e 20. Muito bom. A gente tá engasgando com força aqui nessa, né? A gente. Como é fácil falar a gente, né? E tirar a culpa dos ombros é muito fácil, né? A gente tá tendo dificuldade, a gente não conseguiu resolver a questão. A gente precisa estudar mais um pouquinho isso daqui. É muito fácil. Se o A... não faz isso. Me diz que é igual, cara. Espero que seja igual, isso aqui não seja menos. Deve descer, né? Ele deu uma
borrada ali, mas deve ser menos. Deve ser igual. Tá, então o meu A é igual a x, x tal que o x pertence aos números inteiros, z, tá vendo aqui? Ele tá usando a representação certa. Menos 3, tá, x pertence aos inteiros, vírgula. X está entre menos 3 e 1. Número inteiro. Então vamos representar esse conjunto A aí do jeito que vai ficar mais fácil de visualizar, né? Então número inteiro, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4 assim por diante. Então tá entre, é maior do que menos 3, então vai ser menos 2, menos 1, 0 e 1. Tá bom? Acabou a dificuldade. E o nosso B, tá? E o B não vai ser aquela coisa tão agradável. X tal que. X pertence aos... Isso é uma forma diferente de representar, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo... Não, a primeira vez não, porque a gente já viu nesse livro representado dessa forma, assim, o conjunto, mas geralmente coloca X que pertence aos naturais no começo, né? E não dessa forma aqui. Ai, ai, mas tudo bem. Quem somos nós para discordar disso? Então tá, o B, os elementos dele vão ser x, tal que o nosso x seja, x ao quadrado seja menor do que 16. E x seriam números naturais. Então 0, 1, 2, 3, o 4 já não daria porque 4 ao quadrado é 16, então não seria menor. Então, conjunto B, elementos dele, vai ser 0, 1, 2 e 3. E 3, meu amorzinho querido do coração. Não sabe o que é um 3? Agora o que ele quer que a gente faça? Então, A união com B menos A intersecção com B. Quanta coisa. A união bonitinha. Cadê o U aqui? Intersecção. É uma pergunta difícil de responder, né? É o conjunto. Então vai ser alguma coisa. Primeiro A união com B. Primeiríssimo de todos. O que vai ter? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ainda bem que eles têm elementos em comum aqui, 0 e 1, né? Vai até o 2 e o 3, pega esse também. Tá bom, isso é A união com B. A intersecção com B, isso aqui vai ser o que tem em comum entre os dois, vocês já viram, né? Seria 0 e 1, os dois elementos aqui. Se eu copiar, parece que fica bem certinho aqui, ó. Tá. Agora vai ser isso daqui menos esse daqui. Então, no final, a resposta desta coisa vai ser o conjunto. Eu vou tirar o 0 e 1 só. Então, se eu copiar vocês todos, a intersecção com B. Cadê a porcaria do V aqui? Eu procurando V para limpar, tá? Então, a união com B menos a intersecção com B vai ser tirar só esses daqui. Pronto. Então é menos 2, menos 1, 2 e 3. Não, meu benzinho, não é isso que eu quero. Vamos ver se a gente acha. Letra B, menos 2, menos 1, 2 e 3. Foi exatamente o que a gente achou. A 7. Vamos lá. Então, se o M
Bom, o M é muito grande, né, cara? 1, 2, 3, 4, 5. E N são conjuntos tais que... eu vou ter que copiar. São conjuntos tais que eu vou ter que copiar. É isso mesmo. Do 1 até o 5, Pronto. O N com certeza a gente não sabe ainda. Então, deixa assim. O que a gente sabe? M união com N. Junta tudo. É 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. O que mais? Intersecção é 1, 2 e 3. Espera aí que se eu pegar isso aqui eu já popo um trabalho, hein? Tá, 1, 2, 3. Então, bom, se eu tô juntando tudo, o que tem em comum entre os dois é 1, 2 e 3. Então o N é 1, 2, 3. Eu imagino, né? Então o conjunto N é porque se o N tivesse qualquer outro elemento a mais do que esses três aqui, quando a gente fizesse a união do M com o N, que estaria aqui, ó, apareceria mais alguma coisa, porque lembra que o M já tem todos esses elementos, 1, 2, 3, 4 e 5 já é o M. Juntando com o N, continuou na mesma. Então, a única coisa que o N tem para oferecer para nós é 1, 2, 3. É só isso na 7. E ó, tá vendo a diferença de responder essas questões para as porcarias das inequações que a gente tava resolvendo? Aqui eu me sinto muito mais disposto a resolver isso daqui do que aquilo lá. Tá, vamos ver aqui, letra D. Mas também as perguntas são mais fáceis. Aí você não precisa pensar muito. Não, não, se tu parar pra olhar. É que também a gente tá fazendo muita coisa com inequação, né? É ruim de fazer na tela do computador. No caderno é de boas. Eu não ia sentir o problema de estar resolvendo tantas questões. E essas aqui são mais fáceis na tela do computador também, né? Então isso conta muito mais. Eu não tenho nada contra a inequação, tá? Elas vão aparecer, a gente vai precisar trabalhar com elas. Então o melhor é que tu se sinta, sei lá, cansado. Olha pra inequação e tu se sente cansado. Fala, pô, vai dar trabalho isso daí. Do que tu olhar pra ela e falar, eu não sei, será que eu vou conseguir resolver? Será que é difícil essa? Não. É melhor sentir o tédio do que o medo de não conseguir resolver. Então a gente já está na parte do tédio mesmo, mas é porque questões desse livro, se eu tivesse que falar para vocês qual que é a dificuldade, eu diria que isso aqui é intermediário, tá? Não é nem tão difícil, nem tão fácil. O intermediário é o suficiente para te aprender o conteúdo, e se te pegar questões mais difíceis, tu tem tu tem uma base, tá? Então tu pode não saber responder aquela pergunta, mas tu já tem mais ou menos uma base, tu consegue caminhar, consegue escrever alguma coisa, tu consegue falar, tá, e se isso, e aí vai lá e escreve uma coisinha, tenta alguma coisa. É bem melhor do que tu resolver um livrozinho muito simples desses de ensino médio que não te dá uma base decente. Tu não tem nada, tu pega uma questão difícil, tu não sabe por onde começar, tu não tem nem ideia do que fazer. Então, pelo menos esse daqui eu diria que assim, para quem só quer passar no vestibular é um bom livro, um livro sólido para quem quer aprender e tem muita dificuldade, ele é um livro que dá uma base mais ou menos. Então a gente sabe mais ou menos onde caminhar, o que é muito bom, sem se forçar tanto, né, sem perder tanto tempo estudando. Então é um livro decente, tá? O que eu não imaginava, sendo bem sincero, para mim eu tinha que isso aqui ia ser um livro bem meia boca, assim,
bobinho, mas o suficiente para aprender o conteúdo ali, mas nada mais do que isso. E agora já mudei completamente de opinião em relação a ele. Inclusive eu estava inclinado a continuar resolvendo aquele livro americano lá, né, fazer. Mas não, comparado com esse daqui, não tem como comparar. Esse tem questões mais difíceis, tem menos questões. Pra gente que já está num momento em que quer aprender e entender um pouco das coisas, esse livro é melhor. Né? Quer ser testado um pouquinho a mais, assim, que um livro comum que ia te ensinar só o básico. Né? Esse aqui é mais do que o suficiente. Então, questão 8. Se AB. Calma lá. Se AB e A intersecção com B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, então o número de elementos do conjunto A união com B é. Tá, vamos lá. O nosso A tem 90 elementos. Até vamos anotar aqui, porque ó, eu gosto dessa notação, acho bem legal. O número de elementos do A é 90. O número de elementos do B é 30, não? É até 50, né? 50. E o número de elementos, olha a beleza da vida. DA, união ou intersecção? Intersecção com B. Intersecção, tá aqui. O nosso B vai ser igual a 30. Tá, então tá bom. Trintinha, trintinha. Os elementos respectivamente, então número de elementos do conjunto A união com B. Vamos lá. Cadê a porcaria da união? Nesse caso aqui, bom, a gente sabe que eles têm 30 elementos em comum um com o outro, tá? Então, isso aqui talvez seria melhor desenhar, né? Esse daqui tem aquela cara de que se tu desenhar te ajuda. Então, o que a gente vai fazer, tá? Tem a maneira de ver qual que é o número de elementos, não tem? Tem, mas eu já não lembro mais. Então, por enquanto, vamos fazer o desenho, tá? Então, aqui, conjunto A, conjunto B. Então, o A tem 90, mas compartilha 30 com o B. Então, 30 é em comum entre os dois. Então, para 90, o A tem 60, que são só dele. Tá? E o B tem 50, então o B tem 20, que não são comuns com o A. Quando eu for fazer a união desses dois conjuntos, o número de elementos seria os 60, mais os 30 que vai ser em comum entre os dois, mais os 20 que o B vai ter a mais ali, que vai trazer de elementos. Então, vai ser 90, vai ser mais 20 dá 110. E é só isso mesmo. Então, vamos lá. Uhum. 110. Cadê esta porcaria? Tá aqui. Letra D. Então, em alguns momentos, os desenhos ajudam a gente, tá? Então não se assustem, a gente vai desenhar também. Questão 9. Não sei porque que eu tava olhando em vez de vir aqui copiar. Ó, a gente fez 9 questões dos testes. Vamos ver quanto tempo a gente gastou nessa proeza. 1 hora. Quase 1 hora. Poxa. Sejam os conjuntos A. Calma lá. O A tem 2 elementos, o B tem 3. Calma, então vamos anotar. Essas coisas precisam ser anotadas. O número de elementos do A é 2. O número de elementos do B. Mas não assim, né? Pô. B é 3. O que mais? O C com 4 elementos.
então podemos afirmar que... Ai, tem muita coisa. A intersecção com B tem no máximo um elemento. A intersecção com B seria os elementos em comum. Quando ele está falando no máximo, não, pô. No máximo teria 2 elementos em comum. O A poderia ser 1 e 2 e o B poderia ser 1, 2, 3. Então no máximo teria 2 em comum, que é a quantidade máxima do conjunto que tem menos elementos, né? Tá. Então, mentira. Letra B. A união com C tem no máximo 5 elementos. A e C. Não, tem 6 no máximo. Porque se os elementos do A forem todos diferentes dos elementos do B, quando a gente unir tudo, vai pegar esses 2 aqui, mais esses 4 elementos, vai dar 6. 6 elementos diferentes em A união com C. Então, mentira também. O máximo é 6. A união com B tem no máximo 3 elementos. A união com B. Não. Pô, teria 5. Se esses elementos aqui forem diferentes, os 2 aqui desses 3 elementos, quando juntar tudo, dá 5. O máximo é 5. Tá errado. Ah, tinha que ser das grandes, né, cara? A intersecção com B, intersecção com C, tem no máximo 2 elementos. A intersecção com B. Então vamos anotar isso, porque aqui já começa a ficar estranho. Precisa anotar, né? Para dar uma auxiliada na coisa. Intersecção com B. Intersecção de novo. Cadê a intersecção? Com C. Intersecção com B, intersecção com C. Tem no máximo 2 elementos. Vamos lá. Então a gente está falando em máximo aqui. Então a gente vai para o A e o B. O que seria o máximo de elementos da intersecção desses dois? Seria 2. A com B, o máximo é 2. Vamos trabalhar com isso. Então aqui, 2. Intersecção com o C. 2. Né? A intersecção com B tem no máximo 2. Se eu fizer, eu teria 2 aqui. Com esse, o máximo que daria seria 2 mesmo. É verdade. Então, sim, é fato, essa afirmação é verdadeira. Agora, a união com B, união com C, tem sempre 9 elementos? 9, vamos lá. A união com B. Sempre 9 é uma afirmação complicada, tá? Se a gente considerasse que todos são diferentes, tá? Então, os 2 elementos do A são diferentes dos do B, então quando fizer a união vai ter 5. A união com B teria 5. União com C, considerando que esses elementos aqui são diferentes dos elementos do conjunto C, daria 9. Mas agora tu dizer que tem sempre 9 elementos, e se os 2 elementos do A forem iguais a 2 elementos do B? Então A união com B teria 3 elementos só, diferentes, né, dentro do conjunto. E aí união com C já daria 7. Isso contando que esses 3 elementos que saíssem do A com união com B fossem diferentes de 3 elementos dentro do conjunto C. Então, esse negócio sempre é muito complicado, né? Uma afirmação muito pesada. Sempre. Tá, e a 10. Consultadas 500 pessoas sobre as emissoras de TV. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Tá, 500 pessoas. Então o total, eu vou chamar de T, é 500. Só pra gente ter uma noção das coisas. Pessoas sobre os emissores de TV que habitualmente assistem, obteve-se o resultado seguinte: 280 pessoas assistem ao canal A. Então, o número de pessoas que assistem ao canal A, 280. Pronto. O que mais? E aí, 250 assistem ao canal B.
Tudo bem, 250 assistem ao canal B, 70 assistem a outros canais distintos de A e B. Tá, 70 é D, vou botar distinto aqui, 70. Que não entra na brincadeira. O número de pessoas que assistem a A e não assistem a B é, tá. Ok. Isso aqui no total tem que dar 200 e... tem que dar 500, a soma destas coisas. O que quer dizer que tem pessoas que assistem aos dois canais ao mesmo tempo, tá? Então, se a gente pagar aqui e der um zoomzinho pequeno, vem pra cá. Cara, podia ter um atalho aqui que eu aperte que ative ou desative a setinha para escrever aqui e eu possa arrastar rápido as coisas. Podia ter, mas não tem. Então, eu imagino que existe um número X de pessoas aqui que assistem a ambos os canais. Porque senão as contas não batem, né? 280 assistem ao canal A, 250 assistem ao canal B. Aí tem um problema aí, porque isso aqui já passou de 500, então tem que existir uma certa quantidade de pessoas que assistem a esses dois canais ao mesmo tempo. Inclusive porque 70 dessas 500 não assistem a nenhum deles. Então, tá bom. Então X, aqui vai ser 280 menos X, né? Naturalmente. Vou botar o menos X. E aqui vai ser 250 que assiste o B, menos o X. Dá um trabalho, mas é divertido resolver esse tipo de questão. Tá, canal A, canal B. Então tá, é o que a gente tem, né? Imagino eu que tenho pessoas no meio aqui que assistem os dois. Senão a conta não fecha mesmo, tá? Então 280 menos X, vamos lá. O total de pessoas a gente teria 280 menos X pro canal A, mais o X, mais 250 menos X, mais a 70. Isso tudo tem que ser igual a 500, que seria o total de pessoas, né? Então só tem que descobrir qual que seria esse valor de X aí. Isso aqui é as pessoas assistindo só ao canal A, tá? 280 menos X. X seria as pessoas que assistem os dois. E aqui 250 menos X é as pessoas que só assistem ao B. Então é isso que a gente tem no caso. E por que eu estou mostrando? Porque começar a resolver esse tipo de questão é complicado. Se tu não tem prática, é só tu olhar os meus primeiros vídeos desse canal para te ver a dificuldade que eu tive em resolver esse tipo de coisa. Visto que antes de começar a gravar isso aqui, antes de resolver, o meu pensamento sempre foi chegar na resposta da questão sem saber porquê, chegar e partir para a próxima questão. Era só isso que me importava, conseguir chegar na resposta. Se me perguntar, tá, mas como é que a gente faz e por que disso, por que daquilo, eu não ia saber te responder. Mas foi o começo, pelo menos eu comecei em algum lugar, né? É importante tu conseguir, pelo menos, chegar na resposta. Aí agora o pensamento é completamente diferente, né? Não vale a pena eu jogar tempo da minha vida fora só estudando para passar numa porcaria de um vestibular, sendo que todo esse conteúdo eu sei que eu vou usar depois. Entende? Então assim, tu me vê resolvendo um monte de questões aqui, não te preocupa, cara, eu sei exatamente o que eu tô fazendo para mim. Então, para minha vida, melhor dizendo, né, pro meu futuro. Eu sei que eu vou usar essas porcarias aqui que tu tá vendo e que não são porcarias, só tô falando por falar. Mas eu vou usar esses conteúdos depois. Eu sei exatamente em quais matérias eu vou precisar deles. Sabe? Sem nem ter pegado ainda, sem nem ter entrado na universidade, eu sei exatamente onde eu vou precisar dessas coisas. Então não é perda de tempo, não te preocupa. Então a gente sabe aqui que o total, daí mais as 70, teria que dar das 500 pessoas, né? Então é só fazer essas somas, que parece fácil, mas às vezes faz o cara se enganar, né? O cara erra as coisinhas. Então menos x mais x, isso aqui vai dar 0. Pronto, pedaço a menos.
aqui 250 mais 280, isso vai dar, poxa, dá 530, não é? Parece que é 530 mais 70, 530 mais 70 dá 600. Não é uma boa não, hein? Não é uma boa ideia isso. Se bem que não tem problema, porque aqui eu não vou precisar dividir por ninguém, né? Eu tava achando que eu ia ter que fazer 500 dividido por 600 ou alguma coisa do tipo, não precisa. Então, eu vou somar x em ambos os lados, a gente vai ter x igual. E vou subtrair 500 em ambos os lados, então x igual a 100. Então a gente tem 100 pessoas que assistem tanto ao canal A quanto ao canal B. Então se tu for olhar aqui, o número das que assistem só o canal A seria 280 menos 100, que daria 180. Tá, então 280 menos 100, na verdade isso aqui é 180. Só o A. 250 menos 100, aqui seria 150, que só assistem ao canal B. E no meio de tudo, mais a 100 aqui, tá. Mas qual é que foi a pergunta que foi feita pra gente? Tem que tomar cuidado com essas porcarias dessas questões aqui. Elas não são as coisas mais difíceis do mundo, mas mesmo assim é fácil errar. Então, o número de pessoas que assistem a A e não assistem a B. É simples assim? Então seria 180, né? Número de pessoas que só assiste o A. 280 menos 100 é 180 pessoas. Me diz que é isso? É isso mesmo. Letra C. Coisa bonita. E a 11, o que temos na 11? Numa escola há N alunos, sabendo-se que 56 leem o jornal A, 20 tá. N alunos. Então total eu vou chamar de N. Então o número que lê em jornal A é 56, né? Provavelmente vai ter o jornal B. Certamente terá o jornal B. Então, jornal A, calma lá, acho que me precipitei ou não. Sabe-se que 56 leem o jornal A, tudo bem. 21 leem os jornais A e B. E 106 leem apenas um dos dois jornais. Não leem o jornal B. Boa questão, linda demais. 21 leem os jornais A e B. Intersecção, que é ler os dois. Então são pessoas em comum entre os dois, 21. O que mais? Sabe o que isso aconteceu? Tem que ler, tá? Com calma, esse tipo de coisa. Já tive dificuldades no início desta playlist. É só tu ir lá olhar para ver a tristeza lamentável com que foi resolvido aquelas questões. Vamos lá, 21 leem os jornais A e B, 108 leem apenas um dos dois jornais. 108 leem apenas um dos dois jornais. Essas 108 aí, elas podem ser as pessoas que leem só o jornal A ou as pessoas que leem só o jornal B. Então, eu vou botar aqui, vou botar apenas só um A aqui, 108. Tá? Então a gente tem mais uma informação. E não é 108. Isso é uma beleza, 106, cara. A gente tá começando bem a resolver as questões, hein? Apenas um dos dois. 66 não leem o jornal B. E o valor de N é
Tá, a questão é... leio o jornal B. Eu tenho que assumir que se 66 não leem o B, implica que tem gente que não lê nenhum dos jornais. Porque se tu for olhar aqui, 56 leem o A. Ele tá te dizendo que 66 não lê o B. Tu tem que assumir que tem gente que não lê nem o A nem o B. Tá bom. Tem mais essa informação. Caramba, nenhum nem outro. Nem é 66. Deixa eu me arrumar aqui e vamos começar a brincadeira. Tá. Primeiro desenhando. Desenhar é importante. Apaga isso aqui. Pam, 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 pam. Bota aqui de novo o A. Olha que maravilha. Muito útil ter o quadrinho para desenhar, né? Então 21 lê A e B. É o que a gente tem em comum. 21 lê A e B. 56 leem o A. Então para bater 56 aqui, 21 mais quanto para 56? Mais 20 dá 41. 30 dá 51. 35. Tá, então 35 lê só o A. 35 lê o A, só ele, exclusivamente. Se 35 lê só o A e a gente tem 66 pessoas que não leem o B, 66 não lê o B. O cachorro me assustou agora, cara. Pá. 66 menos 35, vai ter pessoas aqui do lado de fora que não lê nem A nem B. 66, 61. 61 menos 30 dá 31. Faz sentido? Então temos 31 pessoas aqui fora que não lê nenhum nem outro. Então deixa elas aqui. Essa aqui vai entrar na conta depois. A gente tem que tomar cuidado com as continhas aqui. Bom, a gente sabe que o valor das pessoas que leem o jornal B são X. Não sei quanto é. Mas eu sei que as pessoas que leem os dois jornais... Vamos lá. Vamos para o enunciado. 106 leem apenas um dos dois jornais. 106. Tá. Então nessa conta do 106 entraria o 35, porque daí seriam as pessoas que lê só o A, né, um dos dois, e entraria o X também. O 21 não entra nessa brincadeira, tá? Então, a gente sabe que 35, as pessoas que leem o jornal A, mais o X, que são o número de pessoas que só lê o B, só o B, não tem nada em comum com A. Isso aqui é igual a 106. Então, meu X é igual a 106 menos 35. Vai ser 101 menos 30, 100 menos 30 é 70, 71. Tá? Então 71 pessoas leem o jornal B. Agora quando a gente está falando no total de pessoas, o N, aí a gente começa a somar as coisas. São 31, mais essas 35, mais essas 21, mais essas 71 pessoas aqui. Tá? Então é só isso que a gente tem que somar. Eu não... Tá tudo certinho, não tem mais nada em aberto. O que a gente sabe é que as 71 leem só o B, então não tá misturado com esse 21, tu não tem que descontar essas 21 aqui. Então tá tudo bem. 31, 35, 21. 31 mais 35 mais 21 mais 71. E esse é o valor. Vamos só ver aqui. 31, 35, 21, X. Então se a gente fez tudo certo,
espera-se que a resposta venha, né? Dá pra fazer essa conta de cabeça? 31 mais 35 dá 66. 66 mais 21, 87. Mais 1, 88, com 70. 70. 108, 158. Cara, se eu acertar essa conta vai ser lindo, né? Mas nem é uma conta tão difícil assim. Pois é. É verdade, não vou discutir contigo. 158. Que coisa bonita. Até dá vontade de conferir na calculadora, né? Pra ter certeza mesmo. O cara conseguiu fazer uma conta tão grande dessas, de cabeça ainda por cima. Na verdade, a conta não é nem impressionante. A questão é tu conseguir resolver essa questão aqui. Conseguir organizar os valores e tudo mais com muita calma e paciência. Se tu for olhar lá na playlist, nos primeiros vídeos, quando a gente se deparou com esse assunto, que eu não... Fazia tanto tempo que eu não via. Cara, tu vai ver que a maneira como eu resolvi aquilo foi muito tosca, assim. Foi um negócio que dá pena. E agora a gente está voltando a revisar esse conteúdo. Tu olha para ele com muito mais tranquilidade. Tu sabe o que esperar, tu já sabe os erros que cometeu. Tu fala, pô, não vou ir com pressa, calma lá, anota os valores. Devagarinho, faz o desenho, isso faz sentido. Entende? Então todo esse cuidado que eu não tinha. E de novo, nunca fiz questão em decorar essas questões. Não queira decorar isso daqui, mesmo que alguém chegue para ti e fale, olha, essa questão do jeito que tá aqui, ela é muito comum de cair. Não queira decorar a questão. Tenta entender como montar, como arrumar os dados e organizar. Isso daí é muito mais importante do que ter algumas questõezinhas desse tipo decoradas. Tá, conselho que todo mundo já sabe, mas não custa nada dizer, né? Tem que avisar sempre, porque sempre tem um aí perdido na vida que vai achar que é melhor decorar isso daí do que aprender a fazer de fato. Sempre tem. Então, feito o exame de sangue em o que, meu bem? Em um grupo de 200 pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, total é 200. Então a gente não passa desse valor aqui. Constatou-se o seguinte: 80 delas têm sangue com fator RH negativo. Então, o número de pessoas com sangue A, tanto faz, bota assim para ficar marromeno, é 80. O número com outro sangue, sei lá o que, 80 delas, tá, RH negativo. 65 tem sangue do tipo O, tá, tipo O então. E nem me adianta me perguntar essa questão desse sangue aí, porque eu não sei, cara. Acho que teve uma questão desse tipo no outro livro que a gente resolveu, que também ficou de qualquer jeito pra mim. Negativo, do tipo O, 25 tem sangue... Calma lá. Tem sangue do tipo O e 25 tem sangue do tipo O com fator RH negativo. Tenha paciência, tenha paciência. Como é que eu vou representar isso, cara? Menos, eu não vou botar um menos aqui, vai ficar feio, cara. Então uma é A, O e o outro é... Puxa, que vida miserável. Como é que eu vou representar esse pedaço de lixo? Um é A, o O e o outro é Ozinho. É o O grandão e o Ozinho. É isso aí. E a gente vive com isso. Ah, mas não tá bom. Pois é. 65, 25. Nada na vida tá tão bom assim. Tá? O número de pessoas com sangue de tipo diferente de O e com fator de RH positivo é... Não faz um tipo de pergunta desse tipo pra mim, cara. Mas as aulas de biologia você faltou, cara. As aulas de biologia ficaram pra trás. Era 2014, finalzinho dele.
eu me despedi da biologia. Entende? Não que eu não ache relevante nem importante, só tô te dizendo a última vez que alguém falou em biologia comigo aí, que eu tive que fazer alguma avaliação relacionada à biologia. 2014, estamos em 2025 e eu era um adolescente estúpido que não queria aprender. Então, tu acha que ficou alguma coisa guardada das aulas de biologia? Não vem com essa pra cima de mim não, cara. Um grupo de 200 pessoas constatou-se que o seguinte: tá, 80 tem o sangue com fator RH negativo, 65 tem sangue do tipo O, e 25 tem sangue do tipo O com fator RH negativo. Ok. Número de pessoas com sangue de tipo diferente de O e com fator RH positivo é. Tá, 200, qual seria? Esse número não bate 200, né? Aqui são 80, 65 com 25 dá 70, dá 90, daria 190. Então, primeiro que esses números já não batem muito bem. Tá, vamos com calma aí. 80 tem sangue com fator RH negativo, então esses tu já descartaria, né? Porque aqui é pessoas com sangue do tipo diferente de O e com fator RH positivo. Ah, tá, essas 80 aqui, então nem todas vão ser esse O com RH negativo, né? Então ele está dizendo que 80 tem essa porcaria de fator, mas então algumas dessas 80 estão aqui dentro, ó, desse lixo aqui, né? Do número de pessoas com sangue do tipo. Que confusão, tem que contextualizar tudo, a gente tem que saber de tudo um pouco, né? De fato, é verdade, eu não vou discutir com ninguém. Tá. Pô, e 25 tem sangue do tipo O com fator negativo. Por que, né, cara? Por quê? Por quê? Como é que eu vou montar isso? Esse pedaço de lixo. Negativo. Não posso ficar preso num lixo desse. O problema é porque não são canais de televisão, cara. Fica muito mais simples. Poxa vida. Sangue do tipo. Então dentro dessas 80 estariam as 25, não estariam? É. Dentro das 80 tá as 25, que tem essa porcaria do sangue do tipo O com fator RH negativo. Tá. Então vamos lá, vamos com calma aqui. 80 miseráveis, dentro desses 80 temos as 25 com tipo O negativo. Como é que eu vou expressar uma miséria dessas? E as do tipo O. Tá, acho que eu entendi. Então, o O negativo, vamos botar o O negativo por aqui. Aqui seria as do tipo O. Aqui seria só pessoas, quaisquer. Vou botar um P aqui nesse conjunto. Eu vou deixar o A e o B ali, porque a gente pode precisar depois. Tá, as do tipo O seriam 65, que é só tipo O. Não, eu espero que seja uma porcaria desse tipo. 25 aqui são tipo O, mas junto com... Santa questão miserável, cara. RH negativo, 65 tem sangue do tipo O. Tá, 65. Tá, essa do tipo O eu imagino que essa 65 seria o total
Dá vontade de ser feliz de vez em quando, cara. Sair por aí fazendo colares, conhecendo o mundo, contando histórias, dá vontade. Tipo O. Então, total seria 65. 25 compartilha essa porcaria aqui. Então, 25 é do tipo O, mas com RH negativo. É esse lixo, tá? Então, para dar 65 no total, aqui teria que ter mais 30, né? Não. 40. 40, meu filho. 40, certo? Porque aí seria 40 mais 25, daria 65 do tipo O, e algumas do tipo O, por um acaso, os 25 tem essa coisa de ter o RNH negativo. São 85, 80 delas, com esta característica bela. Então aqui para 80, falta 55. Certo? Com 5 dá 60, com 20 dá 80. Então tá. Então essas 80 tem o RNH negativo, algumas são do tipo O, RNH negativo, enfim. Mais ou menos isso. Tá bom, agora o total são 200 pessoas. Ele quer saber quantas não são do tipo O e não possuem esta porcaria dessa característica aqui de ter o RH negativo. RH, será que? Volta pra cá. Tá, agora começou o cachorro. RH negativo, não tem esse fator, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Então, quantas delas não teriam esse fator? A gente descarta essas 80 aqui e essas 40 que são do tipo O. Tem que ser diferente do tipo O e não pode ter isso. Então, seria 80 mais 40 dá 120, tá? Então, o total, eu vou botar a resposta, sei lá, o R aqui, resposta, seria 200, que é o total de pessoas, menos essas 120 que a gente viu ali. Então, a nossa resposta é 80. Cara, que questão nojenta de montar, né? Porque falta um pouco de inteligência também e tu depende um pouquinho de saber um pouquinho de biologia, pouquinho, não precisa ser muito. Tu vê que eu com quase nada de conhecimento consegui resolver a questão. Consegui, né? Cadê a resposta? É 80 mesmo. Não, o cara chega numa resposta e tem certeza dela. É a coisa mais linda do mundo. Se tu for olhar o livro de física, aquele de mecânica lá do Pauli, Majorano, sei lá mais quem, se tu for olhar algumas das questões que eu resolvi e eu errei a questão, dá uma olhada lá. Eu tinha certeza que aquela era a resposta certa. Eu justificando, não, porque é assim, porque a gente fez isso, fez aquilo. E então essa é a resposta. Daí tu vai olhar o gabarito, tá errado, eu tenho que riscar e refazer tudo de novo. É muito engraçado essa certeza, né, cara? O cara tem que perder isso uma hora ou outra na vida. Tá, mas enfim, aqui a gente chegou nas 80. Eu espero que das minhas tentativas tu tenha entendido que uma coisa que eu demorei é que o O, ele inclui o O negativo junto, no mesmo balaio do sangue O. Tá, então esse é o ponto chave para resolver essa questão, mesmo sem saber porcaria nenhuma de biologia. Próxima questão. VUNESP São Paulo. Então, iremos a ela. O que tu tem para mim? Numa classe de 30 alunos, então o total é 30, já deixa isso bem claro, deixa anotado, para não te incomodar depois. Tá, 30 alunos, 16 gostam de matemática. Ai, que bonito. Quem diria, né? De 30 é muita gente, hein? 30 é muita gente. E tu tem que prestar atenção em outra coisa. Não quer dizer que essas 16 pessoas gostam só de matemática. Que foi um dos problemas que eu tive resolvendo essas questões aqui no começo. Era tu ler e assumir, então, que o número de alunos que gostam de matemática é 16, como se eles gostassem só dessa disciplina. Tá?
Ah, mas eu nunca tive esse problema, é só contigo. Pois é por isso que eu tô falando que foi um problema que eu tive. Né, cara? Tá, 16 gosta de matemática e 20 de história. Tá bom? Ó, que nem aqui, se tu somasse o número dos que gostam de matemática e de história, já daria 36, que passa dos 30, que é o máximo de alunos. Então, isso quer dizer que alguns desses alunos aqui que estão contados nesses dois conjuntos, né, o número de elementos, eles gostam das duas ao mesmo tempo. Tá? O número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história é... Finalmente uma questão tranquila de responder. Comparada com a última, isso daqui é esse aqui é um passeio, né? Então, temos história aqui. Temos uma quantidade X de alunos que gostam das duas. E aí a gente teria que... São 16 que gostam de matemática, então vai ser 16 menos X, que é a quantidade que tem em comum entre as duas. Então a gente quer saber, isso aqui seria só os que gostam só de matemática, só. E aqui no outro caso seria 20 menos X. Bonitinho, tá bom? Então esse total tem que ser igual a 30, imagino eu. Vamos ver aqui. Nesse caso, calma lá, classe que gosta de matemática e de história. Então é o X que a gente está procurando. Então 16 menos X mais X mais 20 menos X é igual a 30. O que a gente está assumindo aqui? Que não existem alunos que não gostam das duas. Ou seja, não tem gente aqui que não goste de pelo menos uma das disciplinas, tá? Tem gente que fica de fora falando, eu gosto de física, mas não gosto de matemática. Olha que absurdo que o cara fala, né, cara? Quantidade de conteúdo que tu tem que saber de matemática para falar que tu entende física, entende de física, é impressionante. Que nem eu sempre me afastei, né? Quando tu começa a ouvir alguém falar mal da matemática, sendo um estudante de física, tu tem que se afastar. Vai para longe, não fica perto, porque tu pode te contagiar e é muito perigoso, tá? Porque uma coisa que eu sempre falei é que, cara, tu pra te ser um bom físico, tu tem que ser um bom matemático. A recíproca não é verdadeira. Então, tu não, pra ser um bom matemático, não precisa entender nada de física, ou muito pouco, pelo menos. Então, um físico falando mal da matemática, tu tem que se afastar dele. Um engenheiro reclamando da física, da matemática, tu tem que se afastar. Esse cara tem algum problema, essa pessoa, ele é uma exceção. Tu tem que ficar longe. Eu, depois que fiz isso, comecei a seguir o meu próprio conselho, não me incomodei mais. Então, façam o mesmo. Menos x mais x deu 0 aqui, e a gente pode seguir para cá. Então, 16 mais 20, isso daqui dá 36. Logo não, menos x igual a 30. Então, se eu subtrair x em somar x em ambos os lados, vou ficar com x igual, e subtrair 30 em ambos os lados, vamos ficar com x igual a 6. Então o número de pessoas, de alunos que gostam tanto de matemática como de física, de história, é 6. Então, voltando ao que eu tinha dito, se alguém gosta de matemática, mas não gosta de física, isso tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Tu pode ter nojo de física e gostar de matemática. Agora, tu falar que tá fazendo uma graduação em física, é professor ou qualquer coisa de física e tem algum problema com a matemática, tu tem problema. Simples assim. Só que eu tenho pra dizer. Deve ser difícil conviver com uma pessoa desse tipo, né, cara? No mínimo 6.
tá? Que questão é essa? 13, vamos para 14. Quantos vídeos será que eu vou gastar para resolver chegar nas 56? Não vai ser muita coisa, né? Mas vai ser um bom resumo. Eu não me lembro qual o professor que falou que é importante tu fazer de tempos em tempos um resumo das coisas que tu já viu no ano, né? Pra te deixar aquilo bem gravado na memória. Isso aqui é uma coisa boa até, né? Interessantíssimo. Numa pesquisa realizada num colégio sobre o gosto musical dos alunos, foram feitas 2 perguntas. Você gosta de rock ou você gosta de música clássica? Eu não gosto de música clássica. Eu não gosto de rock. Na verdade, tem que tomar cuidado, né? Eu gosto de poucas músicas de muitos artistas. Eu escolho, por exemplo, o AC/DC, se eu tiver que dar como exemplo aqui. Tem 200 e poucas músicas lá na a discografia, isso. Dessas 200 e poucas, imagino eu que seja mais ou menos por aí esse número, tá? Pode ser mais, pode ser menos, a minha memória não é das melhores. Dessas 200, vamos dizer assim, umas 14, 15 músicas no máximo são as que eu gosto. E aí tu me pergunta, e o resto? É resto, é nada, é lixo, é pó, é qualquer coisa menos música pra mim. Não, mas como assim tu gostar de poucas? Não, tu tem que gostar daquela outra, como é que tu... Não é assim que funciona na minha vida. Então, por exemplo, eu nunca comprei uma camiseta de banda porque mesmo tendo ouvido todas as músicas daquilo lá, eu descartei 99%. Então tem 3 ou 4 músicas que eu gosto e o resto é barulho, é lixo, incomoda tanto quanto qualquer música que eu não goste de outros estilos musicais. Então assim, eu tenho uma playlist muito pequena. Claro que eu sempre gosto de covers, eu sempre gosto de ouvir versões de músicas. Às vezes eu não gosto da música original, não gosto mesmo, é um lixo, é um problema. Mas quando tem alguém que faz um cover que muda um pouco ali, ou seja, uma música triste, uma letra triste, e o cara desvirtua isso, canta como se fosse algo alegre, sabe? Consegue subverter aquilo, eu gosto. Aí aquele cover passa a ser uma coisa boa também pra mim, que eu gosto de ouvir. Mas então, você gosta de rock? Não, eu não gosto de gente pegando uma guitarra e ficando punhetando a guitarra lá meia hora, lá, só um barulho atrás do outro. Não gosto disso. Então, assim, gosto é gosto, né, cara? Não dá pra fazer, não tem muito o que você fazer, né? Mas eu sou desse tipo, o cara que nunca vai conseguir comprar uma camiseta de uma banda, porque pra mim 90% das músicas são barulho, só um negócio irritante, inclusive. Mas música clássica, cara, depende muito. Só em. Música clássica menos ainda, né? Se rock já é. É uma coisinha aqui, outra ali, música clássica também, uma coisa aqui, outra ali. Às vezes num filme fica muito bom, a trilha sonora é excelente, tu fala, cara, casou com a cena e tudo mais. Mas no meu caso, é. E outro tipo de música que tu goste? Ninguém perguntou. Eu tô falando no final de um vídeo, ninguém vai assistir isso aqui de qualquer jeito. É música gaúcha, né? Onde eu nasci e me criei aqui, não tem como eu não gostar. E também a mesma coisa das outras. Música gaúcha que foi feita para dançar em salão, que pra mim é lixo. É barulho, é lixo fedorento, assim, que eu tenho nojo de ouvir. Então, uma letra aqui, outra ali, mas a vasta maioria é só lixo e barulho, tá? Então, só pra ter uma noção, porque às vezes o cara fala, o cara gosta de música gaúcha, daí já me vem com as coisas que eu falo assim, cara, isso aí, nem se eu fosse pago pra ouvir, isso daí eu não ouviria. Isso é lixo, é música pra festa, não tem nada nessa letra, ou essa letra é muito grande, é muita palavra, é muito enfeitado, isso aí não serve pra nada também. Então eu sou um ser humano bem medíocre nessas escolhas aí de música. Enfim, vamos ver o que a gente tem aqui nessa pesquisa. Então, rock 458, música clássica 112, ambos 62 e nenhum 36. Com base nesses dados, determine o número de alunos consultados. Interessante, queremos saber o total. Tá. Aqui a gente anota os valores, né? Mas vamos ver quanto tempo a gente tem ainda. Depois de tanta conversa, 15 minutinhos, hein?
15 minutos é tempo, tá? Número do rock 458, é isso? É. Música clássica. É 128, 112. E ambos, então N do rock interseção, que seria em comum. Com as clássicas a gente teria quanto mesmo? 62, caramba. E nenhum. Inades e nenhum, vou botar N, é 30 e poucos, 36, 32, 36. 36, tá aqui. Tá, com essas informações deve ser o suficiente pra gente resolver, né? 458, 112, 62, 36. Tá bom. Então, em comum, 62. Não, pô, não apagas. Uma coisa feia. Opa, se tu quer fazer alguma coisa decente, então aumenta o tamanho que vai ser mais fácil de escrever. Mas não apaga tudo, né, cara? Então, o rock e a música clássica. Então, 62 é o que tem em comum. 62, 458 menos 62. 458 menos 62. Então 8 menos 2 é 6. 5 menos 6 não dá. Então aqui viram 3. E o 5 vai dar 15. Então aqui daria 9. E aqui 396. Vou apagar isso aqui. Muito bom. E o outro, 112 menos 62. Seria 110 menos 60? 100 menos 50? 50. Tá? 50 gosta de clássica. Tá, então o total seria somar isso daí mais os 36. O total vai ser 458 mais 50 mais 36. Então, total vai dar... Puxa vida. 458. Vamos fazer o seguinte. Não convém arriscar sempre, né? Cinco, 4, 4. Uma hora eu ia chegar nesse valor. Então são aí os entrevistados. 544, letra B. Muito bom. Maravilhoso, não é? 15. Então o número X... Calma lá. O número X não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Não pertence. Sabe-se que o X é menor do que 0 ou o X é menor do que 3. Pode-se então concluir que... Calma lá, poxa. O número X não pertence... Calma. Não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Então, intervalo aberto, menos 1 e 2. Tá.
E calma lá. E sabe-se que o x é menor do que 0 ou o x é maior do que 3. Ai, esses dedinhos nervosos aqui são complicados. Tá. Pode-se então concluir que... Ah, bom, intervalo, né? Lógico. Pra que eu tô perdendo tempo aqui, cara? Pra que eu estou perdendo tempo? Vou apagar isso daqui. A gente vai tirar um pouco do zoom, se a cadela puder me deixar fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Deixa eu só apagar esse pedaço do R ali. Então a informação que a gente tem é essa. Intervalo aberto, menos 1 e 2. Então ele não pertence. Menos 1 aqui e 2. Ou seja, ele pode assumir esses valores, já que ele não pertence a esse intervalo aberto. Então x pode ser menos 1, x pode ser 2. Eu acho. Vamos ver o que mais. E o x é menor do que 0 ou maior do que 3. O x é menor do que 0. Tá. Se o x é menor do que 0, então... Se ele não pode estar aqui dentro, não pode assumir esses valores aqui, então o meu x seria menor ou igual a menos 1. Então ele pode ser menor ou igual a menos 1 aqui, já que ele não pode ser menor que 0, ele não pode pegar esses valores aqui dentro, então passa aqui a partir do menos 1. E ele tem que ser maior do que 3. É, maior do que 3. Então, estaria por aqui. Então os valores de x seriam esses, né? Menor ou igual a menos 1 ou maior do que 3 mesmo. Então, resposta. Interessante, questão bem interessante até, não dá pra reclamar não. Faz o cara pensar um pouquinho. Pouquinho, não muito, mas pouquinha coisa. X pertence aos reais, nem sei se ele pertence aos reais, nem lembro, mas vamos dizer que seja. Então meu x tem que ser menor ou igual a menos 1. Pode ser igual a menos 1. Ou meu x maior do que 3. Tá vendo? A gente tá tão acostumado a lidar com, com isso daqui por conta da... Trabalhar com intervalo e tudo mais, por conta das inequações, que nem é um problema mais escrever, resolver esse tipo de questão, né? Bom seria acertar ela também, antes de ficar falando demais, né? É, bom seria mesmo. X menor ou igual a menos 1 ou x maior que 3. Que foi o que a gente obteve. Tá. Questão 16, imagino eu. Espero eu que seja. É. FUVEST. Não, FGV. Se bem que não importa o nome, não interessa a questão. Não interessa de onde é que saiu, quem é que pariu a questão. Importa ela. Sejam os intervalos o A entre menos infinito e 1. Bah, isso aqui não ajuda, né, cara? Mas eu acho que é fechado no 1, né? Então inclui o 1 aqui nessa brincadeira. Aberto. Logicamente vai ser aberto, menos infinito, né? Não tem como incluir o menos infinito, imagina. Fechado em 1. E aqui seria... Nossa, o B vai do 0 até o 2. Cara, isso aqui vai me complicar a vida, cara. Eu não sei dizer, mas eu acho que... Eu acho que a gente vai ficar no achismo da vida mesmo. Eu acho que aqui é aberto, né? Porque se fosse fechado... Eu acho que é aberto. Puxa vida, cara. Tá, vamos fazer. Qualquer coisa a gente depois
põe a culpa no negócio ali. 0 e 2. E o C, menos 1 e 1. Aqui é fechado, certamente. Talvez aqui até seja, né? Só que deu uma apagada ali. Aqui é aberto, aqui certamente parece que é fechado para essa perninha. Puxa vida. Puxa, que repuxa e puxa de novo. Menos 1 e 1. Vou considerar que seja fechado. Aqui também eu vou considerar que seja fechado. Qualquer coisa depois a gente vê, tá? Então menos 1. O intervalo C, união com A intersecção com B. Mas que beleza. Pera aí. União, cadê a união? Com A intersecção. Bom, vamos fazer o desenho desta coisa, né? Que é mais uma questão pra gente. Menos infinito vai até 1. Aqui eu só tenho que tomar cuidado com os pontos. O C. Tá, primeiro isso. Menos infinito a 1. E aqui 0 a 2. É A e B, né? União A, B. É. A intersecção com B. O que eu tenho em comum nesses intervalos? Nada, né? Isso aqui vai até o 1. E esse aqui começa no... Não, claro que tem, né? Ô, animal. Burro. Olha só o rapaz, hein? Demonstrando habilidades. Coisa esperta é um ser humano, né? Um ser humano desses é impressionante. Intersecção. O que tem em comum aqui? Bom, temos vai do 0 até o 1. Esses seriam os valores em comum entre o A e o B. Céu. Não. O cara às vezes se supera, né, cara? Às vezes o pica-pau... Não, deixa quieto. 0 a 1. Pronto. A intersecção com B tá aí. Agora a união destes dois intervalos vai gerar o quê? Você me pergunta. União a gente pega do menos 1. Aqui iria até o 1. Então vai do menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Se eu errar, paciência. Ó, pelo visto acertamos. Letra B. E aqui ele usa ponto e vírgula. Interessante. A gente usa só vírgula, né? Mas, bom. Devia ser outra maneirinha de escrever. Nem acredito que eu acertei isso, cara. Não, eu tô falando por conta daqui, ó, de não saber se aqui tá fechado ou aberto. Mas enfim. Questão 17. E depois de 17 vem a 18. E depois da 18... Acho que mais nada, né? Seriam só essas. Nossa, sejam os conjuntos. O conjunto B menos... Nossa. Faz jus, né? Dá um nome essa porcaria aqui. Vamos ver quanto tempo a gente tem pra brincar com esses conjuntos. Não temos tempo? Que pena. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.